Aleluia, Deus tremendo. Glória a Deus, esse nosso Jesus é lindo demais, não é verdade? Eu gostaria também, né, de chamar, quer falar? Hoje não? Então a Sheila, né, para falar aqui, contar a bênção, né, porque Jesus, Ele fez e faz grandes coisas, amém? E eu sei que você tem palavra aí para falar, que a gente quer ouvir. E todos possam glorificar ao Senhor, tá? Não está proibido, tá? Agradeça a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele faz na sua vida, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Tem duas bênçãos, né, para contar, que uma delas, assim, é meu marido, tá aqui hoje, né, conosco nesse culto. E a carteira minha que eu recebi do Conselho, né, Nacional dos Pastores do Brasil. É internacional. Amém. Fala assim, dá, né, direito a gente ir até os presídios, hospitais, ter livre acesso para poder estar levando, né, o Evangelho a essas pessoas que necessitam. E assim que eu colocar algumas coisas em ordem, começarei a fazer esse trabalho assim, porque Deus me deu isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse nosso Jesus é lindo, é maravilhoso, Ele é santo, Ele é conselheiro, Ele é príncipe da paz. E agora a minha esposa vai dar uma saudação, vai dar uma palavra, aquilo que Deus colocar no teu coração, amém? Eu acabei de dar uma saudação à igreja, né, irmão? Mas falar de Jesus é muito bom, né? Eu conheço os nordestinos aí que diz que falar de Jesus é melhor do que comer doce de coco. Nem se compara, né, irmão? Jesus com doce de coco. Jesus não tem comparação. Ele é assim uma coisa maravilhosa. Nossa, é gostoso demais de falar do Senhor. Então, assim, irmãos, os irmãos já notaram alguma diferença aqui hoje, né? Eu quero dizer para os irmãos que desde sexta-feira, desde quinta-feira que eu estou sem dormir. Eu fui costurando isso aqui, arrumando, né? Porque o nosso melhor é para Deus. Então, assim, hoje eu estava tão ansiosa como uma noiva que vai para a igreja, sabe? Hoje eu estava mais ansiosa do que o dia do meu casamento. Você sabe, né? 3 horas eu te levantei para orar. Deus mandou, liguei mesmo. Negócio de crente com preguiça não é comigo, né? Que é para receber a bênção de madrugada, vamos levantar e vamos orar, né? Importante é não ficar com bênçãos retidas, não é verdade? Então, irmãos, assim, eu passei a noite todinha, eu costurava, descosturava, e nisso eu não dormi. Até agora eu estou sem dormir. E eu e a minha cunhada, aliás, hoje eu falei, não, Senhor, hoje assim, o meu melhor é para ti. Irmãos, eu levantei logo bem cedo, já arrumei isso aqui tudinho, limpei as cadeiras, fui colocando as cortinas, fui arrumando. E assim, eu sempre falei, Senhor, eu faço isso é para o Senhor e para o povo de Deus também, que nós merecemos o melhor dessa terra. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Então, irmãos, assim, eu creio assim que para muitos bispos poderosos que dizem, apóstolos poderosos por aí, isso aqui não é nada. Mas eu quero dizer uma coisa, eu sou apóstola, mas poderoso é o meu Deus. Aleluia. Então isso aqui para mim é muito. Isso aqui para mim é muito, sabe? Porque eu dou o meu melhor para o Senhor. Aleluia. E tenho, irmãos, a maior honra de dizer assim, eu sou uma pessoa que eu vivo na dependência do Senhor. Totalmente na dependência de Deus. Eu vejo os pregadores hoje
até em televisão, indo contra os profetas de Deus, né? E não tem medo do que possa fazer a mão do Senhor. Irmãos, é perigoso, é muito perigoso tocar num servo de Deus. É muito perigoso tocar na tua vida, porque você é propriedade eleita, sacerdote real e escolhido do Senhor. Ai daquele que toca em ti. E eu vejo esse povo dizendo na televisão que não existe profecia, não existe língua estranha, que isso é do diabo. Eu acho que, sabe, irmãos, é uma responsabilidade muito grande você ir de frente a uma televisão blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, porque é o único pecado que não tem perdão. Eu sou profeta, não nego aquilo que Deus me deu, procuro zelar pelos dons que o Senhor me deu, e espero que um dia, aleluias, a minha continuidade seja pela minha filha. Eu quero dar um testemunho para os irmãos, aleluia, glória a Deus. A minha filha estava afastada já há algum tempo, irmãos, e eu nunca desisti da minha filha. Quantas das vezes ela estava lá dormindo, eu chegava assim, porque tem gente às vezes que não tem nem ética. Pega um vidro de óleo e derrama na cabeça da pessoa, às vezes a pessoa paga, cai na escovinha, né? Nem precisa disso. Nossas mãos já são ungidas. Então eu chegava assim nela devagarinho, orava, colocava no peito e falava assim: Senhor, o coração e a mente é o lugar onde o Senhor mais penetra, é o lugar onde o Senhor mais opera na mente e no coração da minha filha. Um ano afastada, porque muitos dizem desviado. O único desviado é o cão, irmãos, porque esse ele não tem volta, tá? Esse não tem volta, então não existe desviado. Então hoje assim, desde que nós começamos esse culto aqui, a minha filha está aqui louvando ao Senhor. Aleluia! Então assim, a Bíblia diz claramente: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmão, se eu não cresce no Deus que eu sirvo, eu não abriria um culto, sabe, para cultuar esse Deus, para dar louvores a Ele, para pregar coisas, fábulas que eu não conheço. Aleluia, eu falo por conhecimento que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus transforma. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, aquieta, porque o teu Deus é o Deus do impossível. Meu Deus é poderoso, o teu é? O teu Deus é poderoso? Então bate as palmas para Ele, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quantas vezes, irmãos, eu já estive assim afastada, sabe? Certa feita, isso aí, eu digo para os irmãos, porque a gente não está batendo palma, não é para o pregador, não, sabe? É para Jesus. Certa feita eu estava pregando ali no setor de mações e, assim, a irmã me chamou para pregar de última hora, né? E ela disse assim, e eu preguei. Sabe, eu não preparei palavra, nada. Ela disse, viu, você prega hoje? Eu falei, amém. Bom, a coisa mais gostosa do mundo é falar de Jesus, né? Quem não tem alguma coisa para falar de Jesus? Todos nós temos, aleluia. E ela me chamando assim, eu preguei, irmão, mas aí depois ela terminou o culto, depois que eu encerrei a pregação, ela disse assim: nossa, eu fui tão longe para ouvir R.R. Soares pregar, e hoje eu vi você falando tudo que aquele homem ministrou ali naquele culto. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos preocupados com status, né? Marcos Feliciano, eu gosto dele, é meu amigo pessoal, né? Antônio Cirilo também gosto, Bispo Rodovalho eu também gosto. Eu gosto de todos os meus irmãos na fé. Mas uma coisa